amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como sempre, antes de iniciarmos essa nossa palestra, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevar os nossos olhos do Espírito ao alto e ali pedirmos ao Mestre que nos oriente para um bom estudo. E nada melhor do que orarmos em conjunto a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao capítulo de número 16 do Evangelho, que tem o subtítulo da aula de hoje, Salvação dos Ricos. E nos fala então o Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Continua o Evangelho. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse então Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. E o moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta então? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre nos reinos dos céus. Ainda uma vez eu vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Fechou aspas do Evangelho. Por que Jesus recomendou ao moço que se desfizesse de sua fortuna? Vamos pensar. Certamente, porque essa fortuna, utilizada apenas em proveito próprio, aprisionava-o, impedindo-o de praticar a caridade e afastando-o do único caminho que conduz à salvação. A fortuna daquele jovem constituía-se um empecilho para o seu progresso espiritual. Por isso, Jesus o aconselhou a se desfazer. A verdadeira riqueza é a do Espírito. Não se pode, pois, servir a dois senhores. O êxito da caminhada espiritual do aprendiz está inclusa nessa dinâmica do arbítrio. Ele está diante de escolhas e decisões das quais não poderá fugir se quiser retratar a fisionomia cristã em seu próprio ser. Com efeito, vós conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é por vós de rico que era, se fez pobre, para vos enriquecer com a sua pobreza. Isso está em Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Jesus nos ensina aqui que o desapego dos bens materiais, mostrando-nos que nada na vida é mais importante do que a busca das coisas espirituais. Os bens materiais são meios que nos são concedidos para esse fim, porém, não podem constituir obstáculos para o nosso avanço em espírito. Os bens materiais são concessões passageiras que Deus nos permite a fim de que os administremos em favor do nosso próximo. Jesus, ensinando aos seus discípulos, não estava condenando a riqueza, mas sim a subserviência a ela. Disse-nos Jesus: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Isso porque sabia que nós somos seres frágeis, que nos deixamos arrastar pelo poder que advém da riqueza material. Jesus, como profundo conhecedor da alma humana, não ignorava que nós, homens e mulheres, em sua maioria, usamos o dinheiro para humilhar,
estabelecer relações de mando ou gozar sem freio das paixões humanas que nos arrastam ainda à animalidade. Quantos de nós, se nos víssemos repentinamente ricos da noite para o dia, não nos comprometeríamos com as leis divinas, exagerando em nosso hábito a ponto de comprometer a nossa saúde, por exemplo? Criaturas revezam-se em posições sociais todos os dias, obrigadas a trabalhar pela própria manutenção, com esforço a fim de manter-se perante os prejuízos e as perdas. Quem sabe a própria diligência da sabedoria de Deus foi que provocou esta perda material em benefício dessas criaturas? Reflitamos. Meditemos se realmente trabalharíamos com operosidade e humildade se estivéssemos na abundância financeira. E quem de nós pode fugir à lei do trabalho impunemente? Vemos todos os dias grandes fortunas patrocinarem a ociosidade de famílias inteiras que se perdem escoradas na riqueza sem servir a nada nem a ninguém. Cabe então nova reflexão. E se estivéssemos ricos hoje? Já pensou? Suportaríamos o ataque da inveja e da cobiça alheia? Ou o assédio da maldade sempre disposta a julgar sem piedade aquele que tem, mais como um ladrão perdulário ou então um bom vivan? É por isso que Jesus assinala que os ricos dificilmente conquistarão o reino dos céus, que é a paz interior. Ele disse dificilmente, mas não disse que era impossível. Existem criaturas altamente ricas e respeitadas nas convenções sociais que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto há mendigos que carregam no íntimo as chagas vivas de orgulho que lhes impede o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres, lamentavelmente ricos de mesquinhez e de egoísmo. Afinal, também existe no mundo muitos ricos generosos e responsáveis que utilizam suas fortunas para o progresso da humanidade, para a pesquisa médica, construções escolares e geração de empregos. O dinheiro bem aplicado gera crescimento para todos. Por isso, não devemos ter medo do dinheiro. O dinheiro deve nos servir da mesma forma que nós servimos a vida. Nesse ensinamento, Jesus nos recorda que todos os bens da terra são transitórios e apenas o bem que eles possibilitam fazer é que ficam acumulados na espiritualidade, na forma de bênçãos de gratidão a nosso favor. Por isso, na oração dominical, Jesus nos ensinou a orar pedindo a bênção do pão nosso de cada dia, a fim de que não caíssemos no erro de acumular o pão de toda a semana e, tomados pela ganância, resolvemos tomar de assalto também o pão do vizinho. É isso que tem feito o fracasso espiritual das almas que estão dentro da fortuna. Jesus, nessa passagem, não condena a posse do dinheiro, mas sim que o transformemos em mais um Deus. A salvação do rico, tanto quanto a salvação do pobre, está na mesma diretriz. O rico, gerando riquezas, trabalho e prosperidade para muitos. O pobre, repartindo o pouco que tem com seus próximos mais próximos, que são a sua família, a fim de que, aprendendo a se socorrerem na dificuldade, consigam também fazer o mesmo quando estiverem na abastança. A pobreza e a mediocridade não existem na criação de Deus. São meras posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos, pouco a pouco, através da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. A transitoriedade da vida é eloquente. Todos os dias, ricos e pobres, jovens e velhos, crianças e adultos são recambiados para a pátria espiritual através da experiência da morte do corpo físico. A vida acontece fulgurante em ambas as dimensões da existência e não nos cabe ser egoístas e mesquinhos em nenhuma delas. Por isso, Jesus nos recomendou que, se sofrêssemos do apego desmedido às coisas da terra, melhor seria dar tudo o que temos e segui-lo. Isso significa desapegar-se e cuidar de nossa espiritualização. Espiritualizar-se é nos conscientizarmos de que, mesmo aqui na Terra, somos espíritos vestindo um corpo material e que a nossa verdadeira natureza é a espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. Por isso, repito, sem uma moeda sequer no bolso.
Espiritualizar-se é identificar o irmão da rua, da calçada, da oficina, do clube, da fila do banco, da universidade, da igreja, até mesmo da prostituição e da marginalidade, todos como irmãos nossos, que amanhã podem ser imensamente ricos ou miseráveis, sem que isso lhes roube a condição de filhos de Deus, que por sinal também o somos. A lição nos convida: sejamos ricos em Jesus, fazendo o bem onde, quando e como o bem nos convoque, para que mais adiante a semeadura do amor e da paz, do conforto e do pão, do entendimento e da paciência, nos renda o que ambicionamos na lavoura evolutiva, que seria a felicidade de sabermos cumprido o nosso dever de amar além do que somos amados, tal qual nos ama o nosso mestre, modelo e guia, que é Jesus. Kardec estudou o problema e deixou evidente o papel social da riqueza. Mas justamente por isso, ela se torna, como dizem constantemente os espíritos, uma das provas mais perigosas para o espírito encarnado. A vida terrena passa breve e o rico egoísta logo se verá diante de portas estreitas do reino, sem poder franqueá-la. A porta do reino de Deus é estreita, porque só as almas puras, aliviadas da carga da ambição e do orgulho, devem passar por ela. O rico egoísta, apegado aos seus haveres, não consegue entrar, pois não se dispõe a largar os seus fardos do lado de fora. Terá de voltar muitas vezes à terra, aos reinos dos homens, para aprender que a riqueza material só ajudará quando ele souber trocar as suas moedas de metal por atos de amor. Alguns julgam que toda pessoa abastada está, pela afirmação do Mestre, irremediavelmente perdida. Assim não entendia Jesus. É verdade que a riqueza, para quem não sabe usá-la para o bem, é um obstáculo para a felicidade futura do espírito. Para muitos, ela facilita o orgulho e o egoísmo, de vez que o dinheiro é capaz de abrir uma imensidão de portas. O que se exige é que a sabedoria para utilizar a riqueza seja pensada e executada. É nisso, aliás, que reside a dificuldade que pesa sobre os ombros dos ricos. Precisamos vencer o individualismo doentio e a busca de vantagens só para os próprios familiares e amigos e abrir-nos a uma atitude humanitária que se estenda a todos, a começar pelos mais necessitados. Se cada um de nós souber partilhar com os outros o que recebemos de Deus, não faltará nada para ninguém. Não é fácil pensar nos outros quando temos em excesso. Aliás, nunca achamos que temos muito, não é verdade? Sempre queremos mais. O outro, na miséria, na exclusão, quase sempre fica só esperando. Como a passagem do camelo pela agulha é tormentosa, poucos são os ricos que despertam para essa realidade. Destes, é insignificante o número daqueles que se propõem a trabalhar no sentido de minorar a desgraça alheia. Daí, porque poucos são também os que alcançam o reino de Deus, como dizia Jesus. Quando todos vestirem este pensamento e trabalharem neste sentido, teremos, sem sombra de dúvidas, exterminado a miséria e o sofrimento da face do nosso planeta Terra. Tanto uma quanto a outra, ensina-nos o Espiritismo, são provas difíceis, visto que se na pobreza o espírito pode ser tentado à revolta e à blasfêmia contra o Criador, na riqueza expõe-se ele ao abuso dos bens que Deus lhe empresta, deturpando-lhe muitas vezes os seus objetivos. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para que os usufruem, a prova da caridade e da abnegação. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria outorgado aos homens. Em regra, o mundo dá apreço a coisas cobiçáveis, a riqueza, a glória, porque satisfazem ao cego orgulho da criatura humana, enquanto Jesus ama os de espírito humilde, aos simples e mansos de coração. A posição elevada no mundo e a autoridade são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque tanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, portanto, maiores são os meios que dispõe para fazer o certo ou o errado. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e também do seu poder. Tanto os pobres como os ricos devem lembrar que a atual situação é efêmera. Passará como passam e se sucedem as fases da lua. Nem a riqueza e nem a pobreza conduzem-nos à elevação ou ao umbral.
Mas o modo como o pobre recebe a dor e o rico aufere o prazer é o que acarreta noutra vida esta ou aquela consequência. Tanto pobres como ricos devem refletir a maneira como recebem e a prova de agora. O agora passa célere, rápido. Jesus nos alerta para não servirmos as riquezas porque ela faz prisioneiros aqueles que a veneram, como se fosse a causa mais importante da vida. Lutando para adquiri-las, esquecem moral e dever e também da família. Escravizados pela cobiça, não encontram tempo para Deus. Tempo para servir a Deus não quer dizer visitas aos templos, nem recitar ladainhas. Servi-lo é tornar amena a vida física e espiritual daqueles que possuem menos que nós. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar ninguém terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar os herdeiros? Vale a reflexão. É um compromisso com a consciência errada. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta número 900. O livre-arbítrio nos pertence, todavia, quando nos permitimos ser colocados a serviço do Senhor na condição de trabalhador ou de obreiros do Evangelho, temos de manter a postura de servidor de Deus, exemplificando prudência, abnegação, humildade e devotamento. Herdar é um direito natural sem mérito. Na condição de filho, você recebe o que lhe cabe, pois Deus é justo. A salvação não é mérito humano. Se alguém acha que pode se salvar pelo que é ou faz, se engana. A caridade é fruto da fé, jamais o caminho da salvação. O caminho é Jesus. A tarefa é apenas aceitar pela fé. Se me viro sozinho, qual a razão então de ter um Salvador? Poderíamos questionar. Como questionou o jovem rico. Jesus não tem raiva. Ele não desejava envergonhar o moço. Apenas quer que ele perca a falsa ilusão de que o que obedecer por obedecer, sem reconhecer o seu legítimo Senhor, de nada adianta. Por isso, Jesus propõe uma prova de fé. Vai e vende o que você tem, depois volte e me siga. É uma proposta simples e possível, não é? Mas se hoje Jesus aparecesse diante de nós com tal desafio, deixe o que você tem aos outros e venha após tudo isso até mim. Será que nós toparíamos? Qual seria a nossa conduta? De fato, a questão colocada ao moço também nos serve. Poderíamos questionar: a família é minha ou pertence a Deus? As riquezas são minhas ou pertencem a Deus? Precisamos ter cuidado com as duas compreensões erradas nesse encontro. Primeira delas, Jesus jamais afirmou que é ruim ter riquezas ou dinheiro. Todavia, elas podem atrapalhar o nosso chamado. Veja um exemplo da parábola da grande ceia. Dos que foram convidados, um se negou porque tinha que ver o seu campo, o outro conferir a junta de bois, o terceiro porque se casou. Eles tinham outras prioridades em vista do chamamento. Os bens, a família, os amigos e até o conforto podem nos desviar do Senhor. Quem já não foi tentado a ficar em casa na frente da TV ao invés de ir à igreja ou ao estudo bíblico? Segunda proposição errada, a outra compreensão errônea diz respeito a doar tudo aos pobres. Alguns entendem que para seguir Jesus é preciso ser pobre e não ter nada. Na lógica, é preciso ter para poder ajudar. Então, qual foi afinal o questionamento e desafio de Jesus ao jovem rico? Já pensaram? Na vida há uma escala de valores. O principal valor que tenho e o ponto de partida em toda a conduta está em Jesus. Segui-lo significará colocá-lo em primeiro lugar. Relembre-se, de fato, para aquele moço, as riquezas estavam em primeiro lugar. Jesus seria apenas um passaporte espiritual ou, quem sabe, uma garantia para a salvação eterna. Aqui eu me viro. No além, eu confio em Deus. É triste, porém real, mas é o que nós pensamos diariamente. O desafio dado ao moço cala fundo também no meu coração. Com certeza sou questionado sobre o valor do que dou eu ao Cristo. Ele é o principal? Me julgo e me questiono. Desejo segui-lo, como diz o mandamento, amando de todo o coração e de entendimento? Pensemos nisso e que assim seja. Na conclusão do estudo, bela lição. Bela porque vestida do exemplo, e como são belas essas individualidades dos tempos idos sempre memoráveis, tais como Paulo, Madalena, Zaqueu. Paulo cai fulminado na estrada de Damasco e, depondo as armas, renuncia à autoridade que tinha para
massacrar os discípulos do cristianismo nascente e impunha uma nova bandeira, e do tenebroso Saulo transforma-se em apóstolo mensageiro da luz da verdade na figura de Paulo. Madalena enfrenta o Nazareno pela primeira vez e lhe acompanha os passos, e de mulher mundana que era, não mais o abandona, sendo a ele o seu benfeitor e mestre. Zaqueu sobe ao sicômoro, desce, abre gavetas, remexe cofres, desenterra haveres, restitui o alheio com juros de 400% e aos pobres e famintos enche de bem para ter a honra de uma simples visita daquele que lhe havia trazido a luz da elevação. Lembram-se? De que nos serve sermos hoje o que não podemos ser amanhã. Possuímos agora o que nos será tirado amanhã? Precisamos observar se ao pensar em subir não estamos descendo. Melhoramos-nos de dentro para fora, interiormente, intimamente. É esta a questão, é este o ponto-chave que devemos assumir. O Evangelho do Mestre é o caminho da vida eterna. Não iremos ao Pai sem entendê-lo e praticá-lo, porque o Divino Mestre veio trazê-lo a mando do Pai Celestial, para que evoluíssemos na senda do bem. É Jesus, que é todo e misericórdia, que nos recebe de braços abertos no seu Evangelho. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo da mãozinha a cada aula que você assiste. Deixe um comentário ou uma sugestão e toda quarta-feira, após as 8 horas, você receberá uma nova postagem. Fiquem em paz, muito obrigado e até a próxima.